Então, aqui, quando começa então, o capítulo 2 de Mateus, ele fala então do seguinte: então, cum ergonatus est Iesus in Bethlehem, Iuda, in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Hierosolimam. Então, naqueles dias em que nasceu Jesus, em Belém, né, nos dias de Herodes, o rei Herodes, Herodes o Grande, tem vários Herodes, né? Então, outro símbolo, né, do poder, símbolo e realidade do poder. Eis que os magos vieram desde o Oriente até Jerusalém, né? Então, vejam, aqui, nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, já se dá aí num quadro político, né? Porque já está dizendo, olha, nasceu nos dias de Herodes, né? Não é que nasceu nos dias em que, né, estava havendo aí uma tempestade, não, ou um fenômeno natural, não, né? Nasceu no reino de uma determinada figura política. Então, o Natal já nasce, né, na política, já nasce dentro de uma realidade de poder, e não é indiferente essa menção a Herodes, como a gente vai ver aqui, né? Herodes é uma figura histórica. Bom, Jesus também, tem gente que diz que não é, mas claro que é. Mas Herodes, incontestavelmente, bom, qualquer figura histórica, se você quiser, você acaba podendo contestar. Mas não há muita dúvida da sua historicidade, está aí no famoso historiador romano, judeu, Flávio Joséfo. Esse é o Herodes o Grande, que era grande no sentido, sobretudo, da sua maldade, da sua crueldade. Ele aparece já em Flávio Joséfo como um soberano extremamente sanguinolento, sedento de sangue, mandou matar 2 ou 3 filhos dele próprio, além de outras pessoas, muitas outras pessoas. Então, isso, claro, era conhecido das pessoas que estavam, os primeiros receptores aqui dessa mensagem, dessa boa nova do Evangelho. Então, dizer que nasceu nos dias de Pôncio Pilatos, padeceu sob Pôncio Pilatos. Dizer que nasceu Jesus nos dias em que reinava Herodes, né, portanto, não é indiferente. Diz, olha, nasceu no momento da pior ditadura ali da Judéia, né, no momento em que havia um tirano, né, infernizando a vida das pessoas, mandando prender, mandando matar, mandando decapitar, e assim por diante. Nesse momento chegam os magos vindos do Oriente, né? Então já temos aqui também a dimensão de política externa, né? Tem política interna, tudo aquilo que o Herodes estava fazendo, destruindo ali o tecido social da Judéia, o tecido nacional, né, desrespeitando, né, qualquer tipo de direitos humanos que pudessem existir, desrespeitando, claro, as normas que deveriam seguir os judeus, de acordo com enfim, a Torá e a lei judaica, né, rasgando aí a sua constituição, digamos assim. E temos então essa dimensão, olha, então chegam visitantes, né? A tradição os coloca como reis, né? Os reis magos, aqui estão os magos, né? Como se fossem então apenas, quer dizer, o Evangelho só fala então desse lado, digamos, de sábios e pessoas que exerciam então atividades como astrologia e coisas desse tipo, né? Essa era a ideia do mago, é uma palavra que vem da Pérsia antiga, muito ligada a essas artes divinatórias e coisas desse tipo. Mas, enfim, vamos pegar a tradição também, né, de que são reis, então são reis que ao mesmo tempo são sábios que praticam as artes das ciências herméticas, digamos assim, né? Vindos, portanto, do mundo pagão, né? Naquele momento, do ponto de vista, né, do povo eleito, do povo judeu, você havia os judeus, os hebreus, né, e o restante eram os pagãos, né? Os gentios, melhor dizendo, né? Pagão é do ponto de vista cristão, mas os gentios, né? Que vem da palavra gente, ou seja, todas as outras nações.
Então já começa aqui temos aqui uma semente, então, de relação internacional, uma visita de Estado, de certa forma, desses magos que vêm de longe, né, desses reis que vêm de longe, de certa forma representando esse mundo gentil, esse mundo não judaico, ali dentro da Judéia, do mundo judaico. Então, eles vêm até Jerusalém, dizendo, dicentes, ubi est qui natus est rex Iudeorum, né? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Então, falamos de Natal e Páscoa, lembrem que Cristo é crucificado debaixo dos dizeres, né? Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. E ele nasce também, né, sob esse signo na boca aqui dos reis magos, né? O mesmo Rex Iudeorum, que está lá na cruz, em cima dele ali, padecendo na cruz, é a expressão que os reis magos utilizam nesse momento do seu nascimento. Estamos aqui para procurar, não é assim, né? Tem aí uma ideia de um garoto que nasceu, não, estamos aqui para procurar o Rex Iudeorum, né? Por quê? Vidimus enim stellam eius in oriente, et venimus adorare eum. Vimos, portanto, a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, né? Gosto muito desse pedaço desse versículo, né? Vidimus enim stellam eius in oriente et venimus adorare eum. Vimos a estrela dele, né? Aqui é interessante, eius, né? Não é que vimos uma estrela qualquer, né? Já sabíamos que era a estrela que representava esse rei dos judeus, esse novo rei que está nascendo. Então não é qualquer rei, né? Lá no Oriente nós vimos e viemos adorá-lo, né? Então, olha só, é algo especial, né? É algo especial que está trazendo esses magos, que não são apenas reis no sentido do exercício do poder terreno, mas que então tem uma comunicação com alguma coisa além, né? E a eles chegou um sinal, né, através dessa estrela, a estrela de Belém, que é a estrela de Jesus, né, de que algo imenso para eles, para a humanidade, estava por acontecer, né? Eles eram como magos, como, de certa forma, astrólogos, pessoas que então, estavam ali contemplando o céu, então viram nesse céu um sinal diferente, né? E ali decifraram isso, e olha, não apenas, se fosse apenas o rei de um país vizinho, que nem era vizinho, de um país distante, por que ir lá, né? E por que ir lá adorá-lo? Claro, porque nesse sinal que eles receberam estava, de certa forma, já o conteúdo do que era essa figura desse rei recém-nascido, né? Então, vidimus enim stellam eius in oriente et venimus adorare eum. Então, audiens autem Herodes Rex turbatus est. Então, Herodes escutou isso e ficou perturbados, né? Como está aqui quase na própria palavra latina já, turbatus, ficou muito abalado, né? Então, chegam os 3 reis magos ali em Jerusalém e começam a perguntar ali na cidade, cadê o rei dos judeus aí que acaba de nascer, né? Nós vimos a estrela dele lá no Oriente e viemos adorá-lo. Então, né? Se fosse no filme, né? Teria aquele som assim, né? De drama, né? Pam, né? E o Herodes escuta, né? E fica perturbado, et omnis Hierosolima cum illo, e toda a cidade de Jerusalém fica perturbada, né? Herodes, por quê? Porque ele é o rei dos judeus naquele momento, né? Um rei crudelíssimo, que não está nem um pouco afim de alternância de poder, né? E eu acho que a cidade não é porque queira muito bem ao Herodes, mas porque isso aí vai dar problema, né? Porque os caras estão falando que estão procurando o rei dos judeus, o rei está aí, né? E o Herodes não é para brincadeira. Então, essa ideia aqui de que Jerusalém fica perturbada junto com Herodes, acho que é por motivos diferentes, né? Porque já está vendo que vai ter confusão. Então, o que faz o Herodes? Congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi.
Shishitabatur eis ubi Christus nasceretur. Então, ele reúne, né, chama ali os príncipes, os principais dos sacerdotes e os escribas do povo, do seu povo, e ficava perguntando a eles, e perguntava a eles onde é que o Cristo nasceria, né? Então, aqui entra então a palavra Cristo já, né? Estão perguntando pelo rei dos judeus. Então, o rei dos judeus não é o rei que exerce naquele momento o poder sobre a Judéia, né? O rei dos judeus é o Messias, prometido, né, desde o começo dessa aventura do povo que vive em função do seu Deus, né, e que, por várias combinações que a gente pode ver a partir do Novo Testamento, é, no fundo, o novo Adão, né, aquele que vai recuperar a humanidade do pecado original. Depois isso fica explícito, né, no Novo Testamento. Mas é o Messias, o Christus, né? Christus é a tradução de Messias, né? Ele, então, olha, parece que está nascendo realmente, né, segundo esses magos aí que vieram, viram uma estrela do Oriente, nasceu realmente aí o Messias, que vai ser o rei para valer desse negócio aqui. E eu, como é que eu vou ficar? Então ele chama os sacerdotes, fala, como é que é isso? Está nascendo mesmo? Nasceu? Vai nascer? E aonde? Aonde? O pessoal está procurando. Bom, e aí dizem para ele, né, disseram, ei, em Bethlehem, Judeia, em Belém da Judéia, sic enim scriptum est per profetam, né? É assim que está escrito pelos profetas. Então, né, os sacerdotes ali conheciam, né, o Velho Testamento, e naquele momento só tinha esse, né? Eles falam, é em Belém, ali, pertinho de Jerusalém, né? Belém da Judéia, fica também na Judéia, é uma região, né, ocupada da Terra Prometida, né, da Terra Santa. E não toda a Terra Santa, ali que reinava Herodes. Galileia, por exemplo, é diferente. Bom, então é assim que está escrito pelos profetas, et tu, Bethlehem, terra Iuda, nequaquam minima es in principus Iuda, ex te enim exiet dux. Então, e tu, Belém da Judéia, não é a menor das localidades da Judéia, pois de ti veio o chefe, né, o dux, né, qui regat populum meum Israel, que reinará sobre o meu povo de Israel, né? Então, mais uma vez, né, aquela sonoplastia aí de filme, tadã, né? Então, dux, né, o chefe, qui regat, que será rei, que reinará sobre o meu povo de Israel. Então, o Herodes então chama os magos, vocatis magis, e pergunta a eles insistentemente qual era o momento em que tinha aparecido a estrela, né? E depois a gente vai ver a importância disso, né? Desde quando vocês souberam aí desse nascimento, né? Eles vão dizer, aqui não aparece, mas a gente vai saber que eles terão dito há quanto tempo eles viram a estrela, né? Mas então ele fala assim, tá, nasceu, né? Então vocês vão para Belém, né? Fiquei sabendo aqui que ele está em Belém, o Cristo aí, o novo rei que acaba de nascer, né? E ele então os envia a Belém, dizendo, ite et interrogate diligenter de puero, né? Então, ide e interrogai insistentemente, né, sobre o menino, sobre o bebê, né? Et cum inveneritis renunciate mi ut et ego veniens adorem eum. Então, cheguem lá em Belém, perguntem pelo menino, e quando vocês o encontrarem, venham aqui de volta para mim, voltem para cá, aqui para Jerusalém, e me contem onde é que ele está, porque eu também quero ir lá adorá-lo, né? Vejam o cinismo, né, do mal, a mentira desde o começo. Ele, como representante aqui do mal, de um poder assassino, ele não abre o jogo, né?
Ele não fala assim, não, eu que você rei, eu quero matar esse guri aí. Né? Não, ele fala assim, olha só, que interessante, Reis Magos. Então vocês vão lá e descobrem para mim, eu quero muito ir adorar essa criança. Vocês vão a Belém e perguntam lá e tal, e aí vocês vêm e me contam assim, ele não, mora na rua tal, número tal, certo? Ou tá na maternidade, né, número tal, no quarto esse e aquele, que eu quero ir lá para adorar também, né? E os magos falam, tá bem, né? Mas você vê que, claro, já começa aqui com a mentira, né? Com a mentira de Herodes, com uma armadilha, com uma treta, né? Uma mutreta de Herodes, querendo que os magos passem a informação para ele daquele que, obviamente, ele já está pensando em matar. Então, os reis magos escutam e se põem a caminho. E a estrela, et stella quam viderat in oriente antecedebat eos. E eis que a estrela que eles tinham visto no oriente os antecedia, né, os guiava ali no caminho. Os quadum veniens staret supra ubi erat puer, até que a estrela se colocou em cima do lugar onde estava o menino, ubi erat puer. Videntes autem stellam gravici sunt gaudio magno valde. Então, né, se rejubilaram muito, vendo que a estrela ali estava indicando e tal, e entrantes domum invenerunt puerum cum Maria Matre eius. Então, entrando na casa, eles encontraram o menino com a sua mãe, Maria. Aqui. Invenerunt puerum cum Maria Matre eius. Et procedentes adoraverunt eum. E se prosternando o adoraram. Magos, reis, né? Bem de vida, ricos aí, sábios do Oriente, prosternando-se para adorar aquele menino. Aqui não está em Mateus, está na tradição, né, o fato de que nasceu ali numa manjedoura, né, o ambiente mais humilde possível, mas corresponde a tudo que a gente sabe e tudo que a gente intui desse momento. Então, eles estiveram lá no Palácio de Herodes só para perguntar onde é que estava o rei recém-nascido. Esse rei recém-nascido está numa gruta ali, super humilde, numa manjedoura, que é um lugar onde normalmente é para alimentar os animais, né? Não tinha berço, tinha uma manjedoura. E eles se inclinam e o adoram, né? Não ficaram adorando Herodes, o rei grande. Esse é o Herodes o Grande, tem outros Herodes, né? Esse é o Herodes o Grande, portanto, não ficaram lá com esse grande líder mundial, né? Herodes, não. Se prostraram diante daquele menino com a sua mãe Maria. Et intrantes domum et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera aurum tus et myrram. E abrindo seus tesouros, tiraram e lhe deram presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Né? Aurum tus et myrram. Então, ouro, símbolo da realeza, o incenso, símbolo da divindade. Ouro, né, o rei dos metais, digamos, o incenso que já se usava para perfumar os templos e ambientes divinos, então é um símbolo da divindade, e a mirra, que serve para embalsamar o corpo, então já é o símbolo da morte, né, do que será o fim, e claro, não o fim, mas o começo da ressurreição. Tá, então, aqui é a cena que a gente conhece, os reis magos dando presente, e aí eles têm um sonho, né, e no sonho eles escutam para não voltar a Herodes, ne redirent ad Herodem, né, e com isso, per aliam viam, por outro caminho, reversi sunt in regionem suam. Então, por outro caminho, voltaram ao seu país, não passando de volta por Jerusalém, né. Bom, então tá ali, né? Então Jesus nasceu ali, já não nasceu na tranquilidade, né? Porque vejam, né? Os magos chegam, dão os presentes, mas estão ali com digamos, o pedido do Herodes de voltar para Jerusalém e contar onde está o menino. Eles iam voltar, né? Não tinham, né?
vieram na inocência diante do Herodes, não tinham se dado conta de qual era o verdadeiro motivo do Herodes. Iam voltar, então eles recebem um sonho, certamente como magos eles prestavam muita atenção em sonhos, e o sonho fala, não voltem no Herodes, não conta não, vá direto pela outra estrada aí, pega direto a estrada aí da 44B aí da Pérsia, não passa por dentro de Jerusalém, é o que eles fizeram e pá, deram se mandaram. Então, tem, portanto, já uma vulnerabilidade desse menino recém-nascido, né? Ele já está sendo procurado, né? E está sendo, portanto, defendido pelos poderes superiores que então apareceram em sonho aos reis magos, que foram lá dar os presentes para eles, né? E não para o Herodes, nem para qualquer outro rei. Então, não tem nenhuma pausa aqui, né? O ritmo narrativo dos evangelhos é muito assim, né? Ainda bem, né? Senão teriam 500 páginas, como um romance mais moderno, sobretudo os romances do século XIX, né? Se fosse um romance do século XIX, só aqui, né, já teria toda uma narração, aí foram, deitaram na cama e tal, puxaram o lençol. Não. E já aparece, então, outro momento em que agora é o José, né, esposo de Maria, que vai receber um sonho. Então, assim que foram embora os reis magos, et angelus domini apparuit in somnis Iosef. Então, um anjo do Senhor aparece em sonho a José. E dicens, surge et accipe puerum et matrem eius et fuge in Egyptum et esto ibi usquedum dicam tibi. Então aparece o anjo a José no sonho e fala, levanta e pega o menino e a mãe do menino e foge para o Egito e fica ali até que eu te diga. Tem um aspecto interessante aqui que é o seguinte, veja, Maria, quando recebe a anunciação, né, que ela vai ser a mãe do Salvador, o anjo aparece diretamente a ela, né, o arcanjo Gabriel, segundo a tradição, né, e as narrativas. E o anjo aparece diretamente. A José, o anjo aparece em sonho, né, e aos reis magos não é nem anjo, é só o sonho, aparece uma voz no sonho dizendo a eles. Então isso não deixa de criar uma certa hierarquia, né? Maria é, né, a mãe de Deus, então ela recebe o anjo diretamente, em pessoa. José, esposo de Maria, recebe o anjo em sonho. E os reis magos que estão ali, né, claro, prestando adoração, no fundo em nome de todo o resto da humanidade, né? Eles vêm, né, de uma terra que não é a terra da Judéia para prestar então essa homenagem àquele menino. Os reis magos, então, representando o resto da humanidade, recebem apenas a voz em sonho, não é nem o anjo que aparece, né? Então temos aí uma certa hierarquia de dignidades, mas enfim. Oi, pessoal. Hoje nós estamos diante de uma série de encruzilhadas, tanto no Brasil quanto no mundo. Nos Estados Unidos, Donald Trump vai ser presidente daqui a pouco e possivelmente vai trazer uma agenda totalmente contrária à ideologia woke, vai restaurar o poder dos Estados Unidos como uma superpotência baseada na liberdade, mas ao mesmo tempo vai enfrentar o Estado profundo, vai enfrentar toda uma série de resistências. No Oriente Médio, nós estamos vendo a profunda mudança que está acontecendo na Síria. Será que isso vai trazer mais perspectiva de uma estabilização pacífica e com um rumo produtivo no Oriente Médio, ou mais lugar para o terrorismo, né? Perspectivas aí de mudança na Ucrânia, na América Latina, né? No Brasil, nós temos a consolidação de um sistema profundamente totalitário, embora disfarçado, mas ao mesmo tempo a perspectiva, infelizmente, de uma degringola econômica, mas que pode redundar no enfraquecimento desse regime ditatorial. Tudo isso são possibilidades que estão diante de nós. E talvez mais importante, o ser humano, né? Será que nós vamos recuperar uma noção do ser humano mais voltada para a interioridade, a espiritualidade,
ou vamos assistir o ser humano se tornando cada vez mais parecido com a máquina e com a inteligência artificial? Tudo isso são temas que a gente discute na Agenda Liberdade e no meu curso de Logopolítica, que ficam dentro da Academia Folha Política. Lá você tem também vários outros vídeos, propostas, discussões, sempre gerando em torno desse momento que nós estamos vivendo, mas recuperando a história, recuperando a filosofia, recuperando o pensamento ocidental, brasileiro. E eu queria convidar você para ter acesso e participar desse projeto que é a Academia Folha Política em condições muito especiais. Nós estamos lançando uma promoção de final de ano, onde você tem acesso à Academia Folha Política por apenas R$ 330 a anuidade ou apenas R$ 37 a mensalidade. São condições muito especiais para que você tenha ainda mais facilidade de fazer parte desse projeto, um projeto onde a gente está construindo em conjunto uma interpretação e uma maneira, sim, de se posicionar diante desse mundo, desse Brasil que hoje tanto nos desafia. Então, R$ 330 a anuidade, R$ 37 mensalidade. Convido você para fazer parte desse projeto. Clique aqui para entrar nessa aventura de conhecimento. Um abraço.